Uma até eu acho que o cara até exagerou. Falou que o Lula é muito mais importante que o Macron. Que os Estados Unidos não deviam ficar olhando o que o Macron fala, tem que olhar para o Lula. Olha, eu frequentei mais de 10 anos seguidos o programa lá do William Vac. Você sabe disso, depois eu fui afastando lá dos problemas com ele, que ele ficou alterado. Mas ele sempre foi uma pessoa inteligente, até então responsável. Né? No momento que nós estamos, o cara divulgando fake news lá da questão da Ucrânia. A gente vai ver. Que Impressionante absurdo, o Vac. O Vac tem uma, sim, isso que eu estou falando, dependendo da questão ideológica, ele tem uma história de jornalismo. E aí hoje ele pega, escreve no Estadão, política externa de botequim. Veja, já teve crítica melhor ao Lula. Né? Que, pô, no mesmo dia que saiu o Lula na capa do El País. Essa semana, duas matérias, na revista, chama Foreign Policy. Não é de esquerda, é do establishment norte-americano. Duas matérias sobre o Lula, elogiando o Lula. Duas. E as duas com a mesma foto dele na China. Uma falando do BRICS, outra falando da desdolarização do mundo. Uma até eu acho que o cara até exagerou. Falou que o Lula é muito mais importante que o Macron. Que os Estados Unidos não deviam ficar olhando o que o Macron fala, tem que olhar para o Lula. Porque o Macron está na Europa e o Lula representa o sul global. Então, assim, tudo isso, e aqui o contexto nacional é essa baixaria, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa garantir aqui dentro, né? Olha só, o Lula destaque hoje no El País, jornal da Espanha, né, que tinha sede no Brasil, mas foi fechada. Destaque porque o Lula, né, ontem deixou Madrid, onde ele também falou sobre a guerra na Ucrânia, que tem tomado o noticiário, né, Nasser, como você disse aí, as posições do Lula, como se, né, não fosse uma guerra da Rússia contra a OTAN, né, E a gente separou aqui o discurso do Lula, a resposta que ele falou sobre a guerra. Gui, põe para a gente comentar aqui com o professor Nasser. A segunda coisa com relação à Ucrânia. Olha, você sabe perfeitamente bem que o Brasil, desde o começo, condenou a ocupação territorial da Ucrânia. O Brasil foi taxativo em condenar. Eu lamento que eu não era presidente na época, senão esse negócio da paz que eu estou falando hoje, eu tinha falado antes da guerra começar. Acontece que eu não era presidente, e quem não é presidente, sabe, não tem poder nenhum de intervir num conflito entre dois países. O que eu acho? Eu acho que não tem ninguém falando em paz no mundo. Não tem ninguém falando em paz, a não ser eu que estou gritando paz. Como se estivesse isolado no deserto. Eu já falei em paz com Biden, já falei com Olavo Schultz, já falei com Macron, fui conversar com o presidente Xi Jinping, falei hoje com o presidente Pedro e vamos ter uma conversa mais longa, falei com o presidente de Portugal e com o primeiro-ministro. É preciso encontrar um grupo de pessoas dispostas a encontrar um meio de parar a guerra. Porque quando parar a guerra, você sente em torno de uma mesa e você então estabelece o que vai acontecer na guerra. Por enquanto, você tem dois países em conflito, cada um dizendo, eu não abro mão, o outro eu não abro mão. Eu sei que não é correto mostrar o exemplo, mas eu já fiz greve quando eu dizia 80% ou nada. Eu ficava com nada. Então, a guerra está num estágio em que acho que está precisando de uma interferência de um grupo de países amigos que possam sentar e estabelecer uma regra. Primeiro, vamos parar de matar gente, vamos parar de destruir o que já está construído e vamos ver aonde é que a gente pode chegar. Se não formos capazes de fazer um acordo, paciência. Mas o problema é que eu acho que a guerra começou sem que houvesse muitas negociações para tiver acordo. Então, eu ainda vou tentar.
Eu vou continuar tentando, vou continuar falando. Sabe? O Celso Amorim esteve conversando com o Putin, o Celso Amorim vai viajar à Ucrânia para falar com o Zelensky. Sabe? Nós vamos conversar com todo mundo, até ver se é possível a gente falar, olha, vamos parar de guerrear e vamos negociar, que é mais barato, é mais cômodo, é mais tranquilo e é mais bom para os seres humanos que moram na Ucrânia e que moram na Rússia. É isso que nós vamos tentar continuar fazendo. Tá aí a fala do Lula, né? E anunciando, confirmando que o Celso Amorim vai encontrar o Zelensky em Kiev. Queria que você comentasse, Nasser, essa visita que foi, inclusive, cobrada pela mídia local, né? O Guga teve até um vídeo que viralizou do Celso Amorim dando entrevista para o Guga Chakra, onde ele, você foi para encontrar o Putin, agora você vai... Olha aí, né? Tá indo, né? Não, primeiro vocês é que sabem mais disso, mas cada vez mais, não é surpresa, mas cada vez mais é alarmante. Eu não vou nem na intencionalidade, né? E nem na ideologia. O despreparo da mídia corporativa. É um despreparo, né? O Guga Chakra é uma enganação, sempre foi. É uma enganação. Virou alguém que fala 2 minutos. Quando ele foi colocado lá com o Celso Amorim e quis contestar, ele ficou apavorado, veio com aquela conversinha onde fica que é. Então, assim, é um despreparo completo. Outro dia o UOL colocou na página assim, aliado de Putin vem ao Brasil. Falei, quem que será esse aliado? Era o ministro Lavrov, aliado. Nem terminologia correta eles utilizam, né? Então, um desastre. As declarações do Lula, as que ele fez na China, aqui, eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Eu vi até gente do campo aí, de esquerda, criticando e tal. Eu não vejo. Pelo contrário, eu acho que agora o Lula, essa política do Lula, na minha avaliação, está acima da que ele teve, em termos de postura. Está tudo muito coerente. E eu tenho dito, Adriano, que o único lugar que não teve estelionato, tem outros, eleitoral foi essa. O que o Lula está fazendo, ele disse isso exatamente há um ano. Eu estive no lançamento do livro do Stucker e o Lula falou mais de 1 hora sobre política externa. Isso daí, e eu assino embaixo. Ele está corretíssimo, corretíssimo. E veja o que é importante, não é só que ele está correto. Ele está, para não dizer que é utopia, ele está junto com a maioria das nações do mundo. Eu vou te dar um dado, da The Economist. Se somar os países que estão apoiando os Estados Unidos, né, dá 60% do PIB, 65%. Do outro lado tem 35% a 40%. Se você olhar em termos populacionais, 65% a 70% do mundo está na outra posição. Qual outra? Não é apoiando a Rússia, que é a posição que o Lula condena a invasão da Ucrânia e condena a atitude dos Estados Unidos e dos aliados. Essa posição do Lula não é só do Lula, é da maioria do mundo hoje. É da maioria onde está a população, que não por acaso é um mundo em desenvolvimento. Então, você tem um mundo rachado, não é por princípios, democracia, justiça, desigualdade, exploração e opressão, né? E o Lula está sul global. Eu estou colocando aqui, inclusive, uma parte que é o que esse articulista da Foreign Policy, que não é de esquerda nem nada disso. O Lula está falando em nome do sul global. O país colocou na primeira página hoje, vamos escutar Lula. Então, assim, a imprensa internacional destoando completamente daqui. Porque, quando ele falou do dólar, o dólar tem caído sistematicamente como moeda global. É uma tendência de queda. Aí ele falou, disse que é estapafúrdio. Então, essa coisa da Ucrânia, ele tem toda a razão. Nós estamos querendo terminar a guerra ou ficar discutindo quem que é melhor, quem que é justo. Terminar a guerra. Para terminar a guerra, você tem que assumir responsabilidades. Então, quando ele disse que a Ucrânia tinha responsabilidade, ele está certo. Como é que você vai ter acordo sem só um lado é culpado? Isso não existe, em lugar nenhum do mundo, né? Então, ele está correto.
O caso de Taiwan também é outro, é inacreditável. Eu lembro que eu vi a Globo News e tudo. Sabe quantos países reconhecem diplomaticamente Taiwan hoje? Dos 192 países? 13. 13! Eles querem que o Lula fique com os 13, que não tem nem europeu. Não é nenhum país europeu reconhece diplomaticamente Taiwan. Aí eu vi a Cantanhede, não sei o quê. Quer dizer, esses caras não é possível. Será que eles não acham que a gente lê outras coisas no mundo? Né? Então, o Lula não está dando. O que eu queria concluir é o seguinte: o Lula não está dando passo em falso nas falas dele. Pode ser o tom, pode ser, mas ele não está dando. E ele está na linha desse sul global. Ele está na linha dos BRICS. O ano que vem, projeção do FMI, que não é de esquerda, né? A China vai passar as 10 maiores economias. A China vai passar os Estados Unidos, primeira vez. China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Índia em terceiro, eu não lembro o quarto, mas nesse bloco está Indonésia, que é outro país que está nisso, e o Brasil é o oitavo economia do mundo. Né? Então, dentre esses, está dividido a posição. China, Indonésia, Brasil estão juntos. África do Sul. Né? Então, onde é que o Brasil está isolado, que o Lula está falando coisa estapafúrdia? Eu li editorial do Financial Times, eu li tudo, Wall Street Journal. A maioria dos jornais internacionais, ainda quando discordam do Lula, não é dizer que ele fala coisa estapafúrdia, é discordância. Discordância de proposta, mas reconhecendo a importância do Lula estar falando. Né? Eu acho que isso hoje é inegável. Inegável. Né?